Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar hoje o estudo do livro Buriti mais Geografia para o terceiro ano. Começamos hoje o estudo do capítulo 2, As paisagens são transformadas, que se inicia na página 16. Vamos continuar então na unidade 1, a paisagem. O texto inicia na página 16, mostrando que as paisagens estão se transformando o tempo todo. A natureza transforma a paisagem e os seres humanos também transformam a paisagem. Vamos entender como a natureza realiza essa transformação. É muito simples. Pensem comigo. A alteração da temperatura, quente e frio, faz uma pressão sobre todos os materiais, sobre as casas, sobre as rochas, sobre as plantas. E essa pressão vai desgastando esses materiais. E isso é fácil de entender. Você já precisou fazer um serviço pesado embaixo de um sol forte? Você percebeu que fica cansado mais rápido? A ideia é parecida, mas ao invés dos materiais, rochas, pedras, ficarem cansados, eles se desgastam, esfarelam, apodrecem ou enferrujam, dependendo do material. O vento e a chuva também desgastam esses materiais, como nós podemos ver aqui no texto. O vento e a água desgastam os materiais que compõem as rochas da superfície terrestre. Esse material que se solta das rochas ou do solo, ele é carregado pela chuva ou pelo vento e é depositado em outro local. E esse outro local também vai sofrer uma transformação, pois está recebendo um material de rocha, de areia, de grãos de rocha que veio de outra região. Você já ouviu aquele ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A ideia é exatamente essa. A água da chuva, por exemplo, batendo nas rochas, ou a água de uma cachoeira batendo nas rochas, devagarzinho vai desgastando essa rocha, moldando essa rocha com formas irregulares. Então, a água da chuva ou dos rios, das cachoeiras, também vão fazendo essa transformação da paisagem e o vento também. O vento batendo nas rochas, nas montanhas, vai retirando aos poucos ali pequenas camadinhas, pequenos grãozinhos da rocha e vai transformando aquela paisagem, modificando aquela paisagem. E isso nós podemos ver aqui através desse exemplo. Vamos ler aqui a legenda. Essa formação rochosa, conhecida como pedra furada, foi esculpida pela ação do vento e da água no litoral no município de Jijoca, em Jericoacoara, estado do Ceará. Então, qual que é a ideia que nós temos aqui? Aqui era uma rocha fechada, né? Aqui era pedra, e com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? Muitos anos, o vento foi soprando aqui, né? Foi soprando, e devagarzinho esse vento foi furando essa rocha. Além do vento, também a água do mar, água das chuvas, foi esculpindo esse buraco, transformando ele em uma passagem, né? Como vocês podem ver, como o próprio nome diz aqui, pedra furada. Então aqui nós temos um exemplo de uma paisagem que foi transformada pela natureza. E é bom que vocês entendam que esse tipo de transformação ele ocorre bem lentamente e demora milhares de anos
para que uma paisagem seja transformada pelo vento, pelas chuvas e pela alteração de temperatura. Outra maneira que a natureza encontrou para transformar a paisagem é através dos eventos naturais, como terremotos, furacões, erupções vulcânicas. E essa transformação geralmente é rápida. Vamos ver aqui o exemplo que o livro traz. Aqui nós temos uma fotografia na cidade Amatrice, na Itália, de 2015. E aqui desse lado aqui nós temos a mesma rua. A mesma rua que nós estamos vendo aqui, nós também temos ela aqui. Só que aqui totalmente transformada, né? No ano de 2016, após o evento de um terremoto. Então, fenômenos naturais como terremotos, vulcões, maremotos, erupções, tudo isso transforma a paisagem, transforma esses elementos e de uma maneira muito rápida. Uma erupção vulcânica pode transformar uma paisagem em poucos dias. E é um tema muito comum de ser explorado em filmes que mostram acidentes naturais, como erupções ou terremotos. Eu tenho certeza que você já viu algum filme com um grande desastre natural que transformou ali uma paisagem muito rapidamente em algum filme. Agora, nós vamos descobrir como os humanos transformam a paisagem. É muito simples também. O ser humano transforma a paisagem construindo obras, como barragens, estradas, lojas, fábricas, casas, prédios, ruas, pontes ou fazendo plantações. Para entender melhor essa ideia, vamos observar essas três imagens aqui. Olha só, vamos aqui na primeira imagem. O que nós temos aqui nessa primeira imagem? Nós temos apenas elementos naturais. Temos aqui a floresta, né, as árvores, temos aqui um leito do rio e temos montanhas aqui ao fundo. Ok? Então, aqui nessa primeira imagem temos apenas elementos naturais, sem nenhuma interferência humana. Agora vamos para a segunda imagem, que é essa aqui. Percebam que aqui o homem já fez uma transformação da paisagem. Ele já retirou algumas árvores, ele construiu uma ponte, fez aqui algumas estradas, algumas construções. Percebam que tem aqui construção, outra construção. Então aqui já é possível perceber que o homem, o ser humano, através do trabalho, fez uma transformação da paisagem. Agora vamos para a terceira imagem, que é essa. Vocês vão perceber a diferença. Olha só, aqui quase todo o espaço já é de concreto ou de asfalto. Quase não existe mais área verde, olha só. As poucas árvores que sobraram são essas aqui e são como se fossem jardins. O que mais que modificou? Houve aqui a construção de muitos prédios, de muitas casas. Veja como transformou muito. Aqui nós temos outra ponte aqui na frente, ó, que não existia nesse desenho aqui. Além disso, os rios eles foram canalizados. Percebam que aqui nessa segunda foto nós temos um barranco. Desse lado aqui nós não temos mais um barranco. O homem canalizou o rio, construiu essas estruturas de concreto para canalizar as águas do rio. Então, aqui vocês têm um exemplo ilustrativo de como o homem transforma a natureza. Assim, nós percebemos no nosso dia a dia, observando nossa cidade, que as construções vão surgindo, os morros e montanhas vão sendo perfurados ou raspados para a construção de túneis e estradas, ou agricultores destroem florestas para fazer plantações ou pasto para a criação de animais. Todas essas são situações em que o homem transforma a paisagem. E nesse último texto,
nós descobrimos que, às vezes, uma paisagem pode se modificar não porque ela é destruída ou retirada, mas porque modifica-se o seu uso. O texto cita como exemplo a transformação de uma fábrica em museu ou de um teatro que pode ser transformado em cinema. E o que ocorre nesses locais? Nós temos aqui uma mudança novamente na paisagem, mas não pela retirada da construção, mas pela mudança que ocorre nesse espaço. Outras pessoas vão frequentar esse local, outros objetos vão ser colocados nesse local. Então, temos aqui novamente uma transformação na paisagem, mas pela modificação do seu uso. Esse local passa a ser usado com outra finalidade. Finalizamos por aqui o estudo deste capítulo com 3 recadinhos finais. O primeiro, inscreva-se no meu canal, Ensaios Pedagógicos. O segundo, deixe seu like no vídeo. E o terceiro é, escreva um comentário. Nos vemos no vídeo da próxima aula. Tchau!